Queridos irmãos, eu quero convidá-los e convidá-las nesta hora então para nós meditarmos na Palavra de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia mais uma vez em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12 até o 17. Por favor, vamos todos fazer essa leitura juntos. A partir 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 até o 17, que diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos observado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quero convidar você para, antes de nós explanarmos a palavra de Deus, para você orar junto comigo, pedindo ao Senhor iluminação da sua palavra. Querido Deus eterno Pai, na Tua presença nós nos colocamos uma vez mais, Senhor, e agora para ouvir a Tua poderosa e eficaz palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito, para que nós possamos falar não aquilo que vem do homem, mas aquilo que vem do Teu Espírito através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, com alegria mais uma vez nós nos colocamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. E hoje é uma data muito especial em que o mundo comemora a Páscoa. Embora nós sabemos que os cristãos comemoram a Páscoa todos os dias, todo mês, em todos os cultos, porque a ressurreição de Cristo, a Páscoa aponta para a ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Portanto, não somente hoje, mas em todo tempo, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo, porque é essa ressurreição que nos traz alegria, é essa ressurreição que nos traz a paz, é essa ressurreição que nos traz a esperança que nós precisamos para vivermos em tempos difíceis, em tempo de sofrimento, em tempo de dores. Portanto, eu quero falar com você sobre o seguinte tema: a ressurreição de Cristo, o fundamento da nossa fé. A ressurreição é o fundamento da nossa fé, e é por isso que nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E talvez pode surgir a pergunta: por que Cristo ressuscitou? Como Cristo ressuscitou? Como podemos provar isso? Quais são as provas históricas para nós provarmos a ressurreição de Cristo? A resposta, eu diria que Cristo ressuscitou porque, em primeiro lugar, porque Ele é Deus, Por isso Ele ressuscitou. Quando nós olhamos para a obra e a pessoa de Cristo, nós vamos ver que Ele morreu como homem, Ele era 100% homem, sofreu todas as nossas mazelas e morreu no nosso lugar, mas não foi Deus que morreu, foi o Cristo homem que morreu. E como Deus, Ele ressuscitou, porque Deus nunca morreu, mas o homem Cristo morreu, e o Deus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Todavia, apesar do Deus Cristo ressuscitar o próprio Cristo, Ele não perde a sua natureza humana quando ressuscitou. Ele continua sendo divino humano. Ele continua sendo 100% Deus e 100% homem.
Então ele ressuscitou porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E no Evangelho de João, por exemplo, se você estudar o Evangelho de João, você vai perceber que 7 vezes Jesus, quando estava aqui na terra, ele vai dizer quem ele é, ele vai usar a expressão do eu sou. Se você observar, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 36, ele diz que é o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz que é a luz do mundo. No capítulo 10, no versículo 9, ele diz que é a porta. No capítulo de número 11, no versículo 25, ele diz que é a ressurreição e a vida. No capítulo 14, no versículo 6, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, no versículo 5, ele vai dizer que é a videira verdadeira. Ele é o próprio Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por causa disso que ele ressuscitou. E essa é a nossa fé. Quando nós olhamos para o contexto desta primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 que nós lemos, sobretudo o verso 17, nós vamos perceber aqui que Paulo está respondendo, na verdade, alguns membros daquela igreja de Corinto que questionavam a doutrina da ressurreição dos mortos. Algumas pessoas não estavam acreditando. Então, a verdade da mensagem cristã que Paulo vai aclarar para esses irmãos é que ela é intrinsecamente ligada à realidade histórica da morte e ressurreição de Cristo. Se não houve a ressurreição de Cristo, se não é verdade que existe a ressurreição para os cristãos, então a nossa fé seria em vão e a nossa pregação não teria nenhum valor. Por isso, Paulo, ao ensinar a igreja de Corinto, ele está falando sobre a ressurreição e ele está dizendo que se a ressurreição não fosse um fato histórico, a mensagem não teria qualquer valor espiritual. Então, a ressurreição de Cristo não é uma historinha da carochinha. Muitas daquelas pessoas que estavam ali presenciaram, testemunharam a ressurreição de Cristo. E qual era o problema daqueles que não acreditavam na ressurreição? É porque essa pregação deturpada fazia com que os cristãos que estavam sofrendo perseguição, os cristãos que baseavam a sua alegria na ressurreição de Cristo, esses cristãos, de fato, seriam infelizes se caso Cristo não houvesse ressuscitado, porque então eles estariam defendendo o Evangelho, eles estariam pregando o Evangelho, eles estariam sofrendo em vão. Então Paulo vem trazer aqui, à luz da palavra de Deus, tirando toda a distorção, todo o fragmento teológico daquela época, para dizer que a ressurreição de Cristo é o nosso fundamento, é o fundamento da nossa fé, e este é um fato histórico. Muitos que estavam ali presenciaram que Jesus, quando ele ressuscitou, ele não se apresentou apenas para Maria e para seus discípulos e para os seus apóstolos. Jesus, ele apresentou-se para mais de 500 pessoas. Muitas pessoas viram e ficou comprovado na história a ressurreição de Cristo. Então hoje que comemora-se o dia da Páscoa, mas nós comemoramos todo mês a Páscoa, a ressurreição de Cristo, através da ceia, através dos nossos cultos, eu quero trazer para você, em primeiro lugar, dentro dessa mensagem que hoje é uma mensagem textual, não vou fazer aqui uma exposição porque a gente não tem tempo para isso, mas eu quero trazer, em primeiro lugar, dentro dessa mensagem, a Páscoa no Velho Testamento, no povo hebreu. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, a gente vai ver que a Páscoa ela vai dar início quando Deus manda seu povo matar um cordeiro e fazer uma festa e pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta, porque a 10ª praga que o Senhor haveria de derramar sobre o Egito mataria todos os primogênitos.
mas o povo de Deus que estaria com a marca do sangue daquele cordeiro estaria salvo, né? Estaria livre do destruidor que viria para ceifar a vida de todos os primogênitos. E aqui a gente vai ver, lá em Êxodo, né, no capítulo 12, versículo 21, 23 até o 27, você vai ver então esse feito, e este feito vai apontar exatamente para o sangue de Cristo, né? Tendo Cristo como primogênito, aquele que seria o Cordeiro de Deus, o pão vivo que desceu do céu, aquele que seria imolado, aquele que derramaria o seu sangue inocente para salvar todos os seus eleitos e escolhidos. E quando nós vamos estudar a palavra Páscoa no hebraico, a gente vai ver que a palavra Páscoa significa Pesach, que tem como tradução passagem. Ou seja, o povo de Deus estava tirando o seu povo do cativeiro, do Egito. Eles teriam que atravessar o Mar Vermelho e o deserto, e eles iriam sacrificar e adorar a Deus. Então aquele seria o último momento em que Deus enviaria a última praga e libertaria o seu povo ali do Egito. Então eles matam, né, um cordeiro, eles fazem uma celebração ali, uma festa, uma ceia, e ele pega o sangue daquele cordeiro e passa nos umbrais da porta, para quando o anjo da morte, o destruidor, passasse, entendesse que ali ele não podia tocar. E assim o Senhor está protegendo o seu povo lá no Velho Testamento. E o sangue desse cordeiro tipifica, então, aponta para o sangue de Cristo, para a expiação do nosso pecado, né? Tem ali uma simbologia, ou seja, através do sangue de Cristo é que nós estamos protegidos. É através do sangue de Cristo que nós somos libertos. É através do sangue de Cristo que nós temos nova vida. Não podemos fazer nenhuma passagem, nenhuma mudança de vida, nenhuma transformação na nossa vida se não for debaixo da cobertura do sangue de Cristo. É Ele que nos regenera, é Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica de todo o pecado. Portanto, o sangue ali já apontava para o sangue de Cristo que seria derramado para todos os seus eleitos. E o destruidor, o anjo da morte que viria, significa o próprio inimigo, né? O próprio diabo que estaria neste momento ali sendo um instrumento de Deus para fazer a vontade e cumprir o plano do Senhor. Então, nesse primeiro momento, eu trago para você aqui o significado da Páscoa, da onde que surgiu a Páscoa. A partir daí, então, o povo hebreu sempre celebrava a Páscoa e cultuava a Deus por ter tirado o seu povo do Egito, do cativeiro, né, da escravidão do Egito. E em segundo lugar, quando nós olhamos para o Novo Testamento, uma vez que Cristo, então, o Messias vem e cumpre a obra da redenção, a gente então tem o significado da Páscoa ligado à ressurreição de Cristo, né? Aquela festa da Páscoa já não é necessária mais, né? Agora a gente comemora todos os domingos de ceia, a gente comemora todos os dias da nossa vida, porque a Páscoa agora está ligada ao Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro que desceu do céu, o Cordeiro perfeito, que fez o sacrifício pleno, que fez o sacrifício eficaz, que fez com que não seja mais preciso ser sacrificado nenhum animal para nos proteger ou para tirar o nosso pecado. O próprio Filho de Deus, ele se deu como cordeiro para que o nosso pecado fosse então perdoado e nós fôssemos purificados por Jesus Cristo. Então, a Páscoa, ela aponta para a ressurreição de Cristo. E a Páscoa hoje,
em primeiro lugar, é a comemoração dessa ressurreição de Jesus Cristo. Você vai ver Jesus falando isso na ceia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Você vai ver então Jesus falando sobre isso, né? A Páscoa é hoje então a comemoração da ressurreição de Cristo. O que nós estamos fazendo aqui então? Comemorando a ressurreição de Cristo, glorificando a Deus porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não estivesse vivo, certamente nós não teríamos nenhuma razão para estarmos aqui esta noite, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque tudo seria em vão. Mas a nossa alegria, a nossa fé, os nossos votos, né, a nossa adoração, né, o nosso serviço estão todos pautados dentro desse fundamento que é o centro da nossa fé, a saber, a ressurreição de Cristo. Então a Páscoa é hoje a comemoração da ressurreição de Cristo. Mas não apenas isso, a Páscoa é hoje também a certeza de que Cristo vive e está entre nós, através do Espírito Santo que veio ficar no seu lugar como o nosso Consolador. Você vai ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos de 1 a 7. Eu não vou abrir aqui, mas você pode fazer essas anotações e lê-las depois com calma. Então, nós cultuamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, porque Ele não só ressuscitou, como Ele está entre nós, vivo entre nós, né? E nós podemos, apesar de não vê-lo fisicamente, somente um dia nós veremos, a palavra de Deus diz que assim como Ele é, nós o veremos, né? Nós vamos então vê-lo face a face. Mas enquanto a gente não ver o nosso Senhor Jesus face a face, nós temos o consolo do Espírito Santo, nós temos a presença do Espírito Santo, né, que nos convence de todo pecado, de toda verdade, que nos transforma, que nos ajuda no processo de regeneração e que está sempre conosco. Portanto, a nossa Páscoa significa a certeza de que Jesus Cristo vive e está entre nós outra vez. Mas a Páscoa também significa hoje, né, no Novo Testamento, no tempo da graça, que a Páscoa é a passagem de uma vida para outra vida. Porque Jesus morrendo e ressuscitando, Jesus trouxe para nós uma vida nova, trouxe para nós uma novidade de vida. E lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5, já havia uma profecia aqui sobre Jesus Cristo, aonde diz o seguinte: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a ressurreição de Jesus significa mudança de vida. Jesus, ele trouxe os seus ensinamentos, ele mostrou o caminho, ele mostrou para que veio, ele cumpriu toda a obra exigida pelo seu Pai. Mas foi na ressurreição de Cristo que fundamentou a nossa fé em toda a palavra de Jesus Cristo. E, portanto, Jesus, ele levou sobre si nossas transgressões, né? Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso significa dizer que agora eu tenho nova vida a despeito de mim mesmo,
Agora eu tenho nova vida a despeito das situações que nós muitas vezes vivemos por causa da presença do pecado que ainda está e vive na nossa natureza corrompida. Por isso nós glorificamos a Deus, porque apesar de nós recebemos através da ressurreição de Cristo uma nova vida que podemos vivê-la pela fé em Cristo Jesus. Então, em segundo lugar, apontando aqui para a Páscoa e a ressurreição de Cristo, o significado da Páscoa agora, na era da igreja, no Novo Testamento, tem aqui como sendo a comemoração da ressurreição de Cristo, a certeza de que Ele vive e está entre nós e a passagem de uma vida para outra. Eu e você podemos então termos uma mudança de vida, né? Não estamos mais sobre o domínio do pecado, sobre o poder do pecado, porque o pecado foi vencido por Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? Provando isso, mostrando isso na sua ressurreição. De fato, aquele que os judeus mataram, aquele que o meu e o seu pecado matou, ressuscitou ao terceiro dia e nos garantiu então essa mudança de vida. Em terceiro lugar, o Cordeiro de Deus é o motivo pascual. Porque aquele que morreu e ressuscitou não foi qualquer um. Não foi apenas um profeta. Não foi apenas um pregador. Não foi apenas o mestre da filosofia. Mas aquele que morreu era o próprio Deus. Era o Cordeiro de Deus, né, que morreu em nosso lugar. E para isso, nós vamos ver que o Cordeiro de Deus, ele foi o único que não pecou. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a ressurreição de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, significa que a justiça que tinha que ser feita por Deus, porque Deus é justo, Ele não pode ser injusto, e por isso Ele permitiu que seu Filho morresse na cruz, porque o seu Filho não tinha pecado. Ele era inocente e, portanto, cumpriria sim a justiça de Deus. E uma vez ele sendo inocente e sendo levado à cruz pelos nossos pecados, a justiça já foi feita, né? Ou seja, a nossa redenção está feita em Cristo Jesus. É claro que se você olhar para você mesmo, se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ver que nós não somos justos, né? A nossa natureza corrompida não deixa que sejamos justos, né? Por isso, Paulo vai dizer que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Mas a justiça que nós celebramos, a justiça que está em nós, é a justiça feita em Cristo Jesus. Portanto, Jesus, Ele nos torna justos. É a sua justiça forense, aonde Ele paga a dívida no nosso lugar. A dívida que era minha e sua, Ele paga no nosso lugar. E isso acontece por causa do seu amor. E agora, não temos mais nenhuma dívida, porque o Senhor Jesus pagou pelo nosso pecado. Então, a ressurreição de Cristo é o motivo do nosso louvor, é o motivo da nossa alegria, porque de fato Ele não pecou. De fato, Ele era o Filho de Deus. De fato, Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se Ele tivesse feito qualquer tipo de pecado, se Ele tivesse tropeçado em uma vírgula da lei, o sacrifício mais não seria justo, porque Ele não seria mais inocente. Mas o nosso Jesus, aquele que morreu, que ressuscitou, Ele realmente foi
o Cordeiro de Deus foi o Deus encarnado, porque ele não teve nenhum pecado. João, 1 João, capítulo 3, versículo 5, vai dizer que: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, o motivo do nosso louvor, de estarmos aqui celebrando a ressurreição de Cristo, é porque ele cumpriu todos os seus ofícios, ele cumpriu toda a sua missão para salvar o homem. E este é o fundamento da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo aquilo, toda a nossa vida aqui de pregação, de fé, seria em vão. Então Cristo, o Cordeiro de Deus, foi o único que não pecou, e ele também foi o sacrifício perfeito. Por causa dessa obediência, a saber, a sua obediência passiva e a sua obediência ativa. Se você olhar Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8, que diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele obedeceu na sua obediência passiva, na sua obediência ativa, para cumprir a sua missão, para cumprir a missio Dei, para cumprir aquilo que o Senhor determinou desde antes da fundação do mundo. E esse texto de Filipenses mostra que o Senhor Jesus ele esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Deus não tomou um servo, Deus não pegou um homem para usá-lo, o próprio Deus tomou a forma de servo para então ser um sacrifício perfeito, sendo então semelhante a homens. E aí ele vai ser obediente até a morte e a morte de cruz. Portanto, ele foi, o Cordeiro de Deus, ele foi o sacrifício perfeito, mas ele também foi vitorioso sobre a morte. E a gente faz questão de trazer como proeminência essas coisas, porque tudo isso está ligado no fundamento da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ver lá em Romanos capítulo 6, versículo 9, que diz: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Então, a ressurreição de Jesus Cristo significa que ele foi vitorioso sobre a morte. A morte já foi vencida. É claro que a morte ainda não foi destruída completamente. Este é o último inimigo do povo de Deus a ser destruído naquele grande dia. Por quê? Porque nós ainda estamos sob a nossa natureza pecaminosa e, portanto, o pecado está na nossa presença. O pecado não tem mais domínio sobre nós, mas ele está diante de nós. E por causa da nossa natureza pecaminosa, nós vamos morrer. Não tem jeito. Nós vamos ficar doentes. Nós vamos envelhecer. E depois vamos morrer. Mas a nossa esperança é que se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, porque o Cordeiro de Deus foi vitorioso sobre a morte, ressuscitando no terceiro dia. Então, como Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 9, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, ele não pode mais morrer, a morte não mais tem domínio sobre ele e também não terá domínio sobre nós na nossa ressurreição. Seremos como Cristo, teremos o corpo como de Cristo e nunca mais morreremos. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais pecado,
não haverá mais nada. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, e é por isso que nós louvamos e celebramos a ressurreição de Cristo. Mas o Cordeiro de Deus, ele não só foi como ele é, e ele é, em primeiro lugar, como a gente viu, né, na introdução dessa mensagem, João 11, 25, ele é a ressurreição e a vida. É por isso que nós celebramos. Jesus Cristo ressuscitou, isso significa que ele nos trouxe vida. Ou seja, a nossa vida não se limita a esta vida terrena aqui na terra. A morte não é o fim da nossa vida, mas nós agora estamos seguros na vida perene que o Senhor garantiu para nós ao ir para a cruz e ressuscitar no terceiro dia. Então, conforme João 11, 25, ele é a ressurreição e é a vida. Ele é quem nos dá a vida e a vida eterna. Mas ele também é, como a temática dessa mensagem, a fundação da igreja. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus vai dizer: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que a gente vê aqui, que o fundamento da igreja não está no homem, não está em Pedro, não está no pastor, não está no bispo, não está no apóstolo, não está no padre. O fundamento da igreja está em Jesus Cristo. Quando ele está dizendo para Pedro, quando ele está tendo esse diálogo com Pedro, ele está mostrando para Pedro a sua insignificância. Porque Pedro é homem, falho, fraco. Seu nome significa apenas uma pedrinha. Mas o nome de Cristo é a pedra angular, é a pedra central. E sobre essa pedra, sobre Jesus Cristo, ele está dizendo: eu fundamento a minha igreja. Então a ressurreição de Cristo trouxe o nosso fundamento para a igreja do nosso Senhor. Portanto, a igreja e a família são as únicas instituições bíblicas instituídas pelo próprio Deus. Todas as outras demais instituições são invenções do homem, mas a família e a igreja são instituições divinas. A família começou lá no Velho Testamento, a igreja profetizada lá no Velho Testamento e fundamentada em Cristo Jesus no Novo Testamento. Portanto, o Cordeiro de Deus é a fundação da igreja. Mas o Cordeiro de Deus, ele é também a salvação do mundo. Como está escrito lá em João capítulo 6, versículo 51, que quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Portanto, aqueles que creem estão participando do pão de Cristo, estão membrados na igreja do Senhor, porque atenderam o chamado eficaz de Jesus Cristo por meio da pregação dos seus escolhidos e dos seus arautos que pregam o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, o Cordeiro de Deus é a ressurreição e a vida, é a fundação da igreja e é a salvação do mundo. Concluo esta palavra mostrando para você que você viu como foi a Páscoa no Velho Testamento, o que essa Páscoa significa hoje no Novo Testamento e para a igreja de Cristo, e as características do Cordeiro de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, que é a verdadeira Páscoa sobre nós. E aí eu concluo dizendo para você que a Páscoa aponta para a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo aponta para a vida eterna que Ele trouxe para nós, vencendo a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. E esta vida eterna aponta para o amor de Deus. O amor de Deus que foi capaz de, apesar de nós, nos abarcar com o seu favor imerecido
pela sua graça irresistível que abarca todos os seus eleitos e todos os seus escolhidos. Portanto, celebremos não só hoje, em que o mundo inteiro comemora a Páscoa, mas comemoramos em todos os tempos, em todo momento, no momento de aflição, no momento de dor, no momento de perseguição, porque Paulo está defendendo exatamente aqui a sua pregação, porque ele previa de que aqueles cristãos que eram sinceros poderiam se desanimar da sua fé, porque eles iriam pensar: se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, então é em vão a minha fé. Para que todo esse sofrimento? Para que toda essa perseguição? E aí Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que a ressurreição de Cristo é um fato histórico em que muitos que estão ali viram, comprovaram o Cristo ressurreto, né? E Paulo traz isso dizendo que este é então o fundamento da nossa fé. E é por isso que eu sou pastor hoje, é por isso que você é um crente, é por isso que você é um cristão, porque você é alguém que foi abarcado pela graça de Cristo, e o que te faz crer é porque Cristo Jesus ressuscitou. Então nós temos motivo de sobra, não só hoje, mas para todos os dias da nossa vida, celebrar a ressurreição de Cristo.